Shalom, shalom. Como vocês estão? Eu sou muito grato por mais uma vez você estar aqui conosco nas reflexões com o pastor de pijama. Eu desejo muito que Deus abençoe abundantemente a cada um de vocês com a sua graça e o seu amor derramado nos vossos corações. Quero meditar hoje algo muito interessante que veio ao meu coração logo pela manhã, mas eu acabei meditando e ruminando a palavra agora no final da tarde sobre sinais e sintomas. Na medicina, os sinais, eles são manifestações externas que o médico detecta em um paciente. Um exemplo, ele está com febre, ele está com uma tosse. Então ele consegue ali julgar um diagnóstico, pelo menos um primeiro diagnóstico, né? Enquanto o sintoma, ele é uma manifestação interna. Ou seja, o paciente está sentindo e o médico não consegue ver. Então, o paciente ele explica o que ele está sentindo. Um exemplo, fadiga, dor, né? Agora vamos olhar isso num contexto espiritual. Nós devemos ter muita cautela e muito cuidado quando nós julgamos um diagnóstico segundo os sinais externos que vemos numa pessoa. No Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 1 ao 3, diz algo a esse respeito. Vamos ler? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram e disseram: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amados, eu fico pensando e refletindo, e muitas vezes eu já vi esse tipo de situação. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e eu trabalhava muito com pessoas. E muitas vezes a gente via que as pessoas elas tinham determinados problemas de saúde. Então eles iam ao médico e eles pegavam um atestado. E às vezes muitas pessoas julgavam dizendo que, desculpa o termo, até falavam, acho que é frescura dele. Não é nada não, acho que ele quis ficar em casa. Então, às vezes a gente ouvia alguns comentários a esse respeito. E também pessoas que sofriam com doenças emocionais. Porque a doença emocional, até há pouco tempo atrás, ou vamos dizer, é compreendido, mas ao mesmo tempo não. Quando a pessoa sofre com um problema emocional, como uma depressão, e às vezes o médico, o psiquiatra, ele afasta a pessoa do trabalho, então há uma nuvem de desconfiança se isso é real ou não é. Então existe aquele julgamento, né? E assim, trazendo para o lado espiritual, nós que somos cristãos, muitas vezes nós vemos pessoas
até da comunidade, ou pessoas que conhecemos da família, que são cristãos, conhecem a palavra de Deus, e até mesmo pessoas que não são cristãs, e às vezes passam por problemas, e a gente vê os sinais na vida da pessoa, aparentemente falando, sinais externos, e às vezes a gente julga um diagnóstico na vida dessa pessoa. Então, assim como os discípulos, eles julgaram aquele diagnóstico, né? Dizendo, olha, ele está assim porque ou ele pecou, os pais dele pecaram, porque a própria lei, ela dizia, né? A própria palavra de Deus diz no Antigo Testamento que o Senhor visitaria o pecado até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, a gente vê muito isso, né? A gente julga, e quando a gente vê a pessoa em dificuldade, a gente vê e ouve muitas pessoas julgando, ele está assim porque ele fez isso, ele fez aquilo, ou ele não está orando adequadamente, ou ele não está indo à igreja. Então, muitas vezes a gente ouve esses comentários, e muitas vezes até nós já falamos em algum momento isso. E isso não agrada a Deus. Por quê? Porque o homem, ele julga segundo a aparência. Mas quem conhece o coração é somente Deus. Então, Deus, ele deseja que nós peçamos a Ele o discernimento espiritual. Que nós oremos para que Ele nos dê esse dom, para que não venhamos julgar segundo a aparência, mas que nós possamos ter o olhar de Jesus. Que o nosso coração venha a transbordar de graça e de amor. Isso é uma lição tão importante para a nossa vida cristã, porque não podemos viver um mecanismo. Nós temos que viver e devemos desejar viver uma novidade de vida, não seguindo a um sistema comum, porque é assim que as pessoas são. Que nós venhamos a ter o desejo de entranhavelmente agirmos de forma diferente. Porque quantos poderemos estender a nossa mão e procurar compreender as situações que as pessoas passam e poder ajudá-las à medida que nós podemos. Mas aquilo que nós não podemos fazer, oremos, amemos e venhamos apoiar a cada um que necessita de nós. Que possamos ter essa visão, meus amados. O próprio Jesus disse que aquele que julga, à medida que ele julga, ele será julgado. Então o julgamento é quando nós diagnosticamos aquilo que vemos e sentenciamos aquela pessoa a algo que realmente às vezes nem existe, mas está na nossa imaginação. Amém? Que você possa ter compreendido essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida. Se você puder e gostar das nossas mensagens diárias, se inscreva no nosso canal para que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.